Olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais um dos nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui é Dinho Soares, seu grande amigo e parceiro, trazendo para você sempre informações pertinentes. Hoje nós estamos com o nosso quadro Sociologia do Cotidiano. Estamos fazendo um debruçamento, sobre esse olhar um pouco sobre transportes. Estamos refletindo, estamos meditando, estamos observando, estamos tratando sobre essa temática, fazendo essa observação, fazendo este olhar, encarando, este assunto sobre a questão dos transportes. E acima dessas meditações sobre transportes, nós estamos extraindo conhecimento. Nós fizemos uma viagem muito grande, trouxemos um introdutório para vocês, falamos um pouco sobre globalidade de transportes, pincelamos um pouco sobre a história dos transportes no Brasil e vamos agora mergulhando, cada vez mais, no nosso assunto nesta temática voltada aos transportes. O objetivo de tudo isso, desses nossos encontros, é nós percebermos o quanto investimento nesse setor de infraestruturamento, de uma nação, ele é tão vital, tão importante para o aperfeiçoamento, para o crescimento, para o desenvolvimento. Ele é algo de suma importância para o momento que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje um momento de crescimento global muito elevado. Nós estamos chegando, ou se já não passando dos 8 bilhões de habitantes. Nós vamos chegar praticamente a 10 bilhões de pessoas para 2050. Há projeções, indicadores que apontam para isso, e nós temos que refletir em um Brasil que está crescendo também, está se desenvolvendo, quanto às necessidades de logística, de transporte, dessa infraestrutura vão ser vitais e necessárias para o futuro. O quanto que nós devemos meditar, refletir em tudo isso. Nós estamos falando, gente, num Brasil de ordem e progresso. Num Brasil que está buscando uma ordem, se ordenar, para poder efetivar o progresso. E nós sabemos, quando nós pensamos macro, nós pensamos a um nível nacional, nós temos que ter uma reflexão muito firme, muito séria na questão da eficiência dos transportes. Eu quero lembrar para você o quanto impacta nossas vidas o transporte, a sua eficiência ou ineficiência, as suas dificuldades e seus custos. Vocês lembram que em um determinado momento de ações que foram propagadas por um grupo de trabalhadores do nosso Brasil, eles paralisaram, frearam, impactaram a economia do mundo inteiro, do Brasil inteiro, melhor dizendo, no qual caminhoneiros em todo o nosso país resolveram paralisar. E esses caminhoneiros se organizaram através de um grandioso movimento e, por intermédio desse grandioso movimento de protestos contra os abusos, naquele período de custos de combustíveis, eles pararam, eles mexeram com a política do nosso país, eles mostraram a necessidade, ficou escancarada para o nosso país, o quanto nós somos dependentes desse modal. E eu digo para você que é uma poderosa classe. Quantos milhões de motoristas nós temos ao redor do mundo, ao redor do país? E mais, quantos caminhões nós temos rodando no nosso país? Quantas necessidades e quanto fomenta uma determinada indústria de tudo isso? Indústrias mecânicas, indústrias de autopeças, indústrias de serviços, de manutenção, mecânicas, manutenções. Olha só o tamanho que é essa poderosa indústria, E quando nós não consigamos ofertar custos módicos para que nós tenhamos um custo de logístico operacional com um preço justo, nós vamos ter então uma inflação, nós vamos ter um encarecimento do produto e, consequentemente, uma diminuição da venda do produto por falta de condições de aquisição desses produtos, a dificuldade de compra desse produto. Então nós vemos que buscar alternativas, modais, meios de nós termos eficiência no seu transporte, é nós termos um país mais saudável, um país mais equilibrado, um país mais dinâmico na sua movimentação de cargas, e isso tudo favorece o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano. Além da movimentação de dados, que nós havemos falar aqui, a movimentação dos dutos, que transportam águas, transportam óleo para tudo quanto é lado, nós temos essa necessidade de transporte de mercadorias, o transporte dos insumos, das mercadorias, do palpável, do físico,
e isto é um grandioso desafio, é um hércules desafio. O Brasil, nós falamos no nosso encontro passado, 60% então de toda a nossa forma logística de transporte, mais de 60% se dá em cima, né, deste modelo, o modelo rodoviário, um modelo que tem os seus custos logísticos, um modelo que tem os seus riscos, né? Risco à vida, riscos de acidente, risco de derramamento de produtos inflamáveis que podem prejudicar os biomas, que podem prejudicar também, né, toda os aquíferos, todos os locais de águas potáveis, tem todos os riscos, todos os danos e milhões de cargas desses produtos estão circulando pelo nosso país. Nós falamos também nos nossos encontros sobre as dificuldades de investimento, né? Não somente na reforma, como também na manutenção de rodovias, a precariedade de rodovias. Dias atrás caiu ponte, né? Dias atrás nós tivemos uma ponte que caiu, que aumentou as rotas de deslocamento, uma ponte quase de mais de 50, 60 anos, uma ponte, né, feita na década de 40, 50 talvez, essa ponte despencou, né, e trouxe um grandioso prejuízo na logística, nos custos de logística operacional daquela região, porque era uma rota estratégica de segurança. Então nós vemos que, olha que importante tudo isso, né? E como é importante nós termos uma categoria bastante qualificada, uma categoria, né, que esteja bastante atenta, bastante zelada, asseada, cuidada para que possa efetuar os transportes com maiores tranquilidades. Nós sabemos do Brasil de pessoas que passam por situações adversas, né, na rua, né, nessas ruas, no trecho, como dizem os caminhoneiros, e as necessidades que tudo isso tem. Então, gente, nós estamos buscando ao longo desses nossos encontros fazer reflexões sobre a importância dos investimentos na dinamicidade das formas de transporte. Nós passamos entendendo, né, ao longo dos nossos encontros, a gente conseguiu fazer essa reflexão, a gente conseguiu entender sobre os nossos transportes, a gente conseguiu refletir sobre eles, né? A gente conseguiu entender as modalidades de transporte e quanto que é necessário. Falamos um pouco também sobre investimentos atrasados em diversas regiões, né, que seriam responsáveis por fazer o aceleramento do crescimento. Inclusive tem um programa, né, chamado de tudo isso, o Programa de Aceleramento do Crescimento, que visava diversos investimentos em rodovias, para que essas rodovias passassem por modernizações, passassem por ampliações, para que com essas ampliações e essas modernizações elas pudessem ofertar melhor forma de escoamento das rodovias. Mas nós temos que investir, né? O Brasil tem que repensar e quem sabe voltar a investir em outros modais, em outros meios menos poluentes, mais eficazes, mais ágeis de transportes, né, de mercadoria de um lado ao outro. O Brasil, talvez, né, pelos dados que coletei, mas os dados que eu tenho me mostram, nós estamos investindo muito pouco na sua infraestruturação. Nós deveremos investir muito mais. Nós devemos empregar uma poderosa força humana, nós temos que empregar para esses desenvolvimentos. Eu lembro-me de uma época em que nós nos preparamos para uma Copa do Mundo, que foi investido um cabedal financeiro violento no Brasil, né? Que o dinheiro que foi investido naquele momento, que foi feito de utilização para aqueles recursos, se tivesse sido destinados à melhoria da nossa infraestrutura, a ampliação de ofertas de portos de transporte de mercadorias, a duplicação de rodovias, o aperfeiçoamento, né, de estrutural de diversas rodovias de conexão, estreitando caminhos, aumentando ofertas de demanda, nós poderíamos ter criado bases seguras para fazer com que o nosso país pudesse crescer seguramente, né? Mais firmemente, de forma muito segura. Mas não foi feito assim, né? Foi optado por observações, gestão política daquele momento, caminhar-se para outro segmento, né? Para outro sentido. E quanto talvez nós perdemos, né, de estruturar o nosso país, de fazer uma estruturação nesse sentido e trazer essa dinamizar, crescer e evoluir. O Brasil, hoje nós estamos em 2026, mas ele terá um grandioso crescimento populacional que vai ultrapassar 2030, vai perto de 2040, até o momento que vai haver um arrefecimento, né, muito grande da população, e a partir de 2050
segundo dados, né, estatísticos, nós vamos estar diminuindo, né, nós vamos estar crescendo e envelhecendo cada vez mais. E estamos nos preparando para isso? A nossa infraestrutura de hoje dará conta das necessidades do futuro? Nós estamos nos preparando. Observe que até hoje, até agora, nós chegamos nesses encontros e estamos olhando tudo macro. Mas vamos olhar para as cidades, as necessidades logísticas das cidades. As cidades estão se preparando para o envelhecimento da população? Vamos pensar nisso agora. Vamos voltar aqui, vamos voltar nessa agora aqui para o olhar micro, né? O olhar mais para dentro, internalizado dentro das cidades. Nós temos as cidades que enfrentam gargalos, nós temos as cidades que estão enfrentando dificuldades de centros de logística, centros de conexões, nós temos dificuldade de transporte de mercadorias, né, pequenas para poder abastecer os centros de comércio das cidades, que tem que ser feito por caminhões. Olha a nossa massa de motoboys hoje no Brasil, né? Olha a quantidade de Ubers que nós temos e de transportadores de aplicativos, seria esse o termo mais adequado, né? Olha a necessidade de transporte que nós temos de rodoviário, de ônibus. Como é que vai se dar tudo isso a partir do momento que a população brasileira começar a envelhecer? Quais vão ser as necessidades que serão atendidas, né, que nós vamos conseguir atender? Como é que nós vamos resolver esse impasse se nós não estamos nem sequer trabalhando para a efetivação? Será que as cidades terão recursos suficientes para investir na melhoria de ofertamento de qualificação de tráfego de logística para transporte e infraestrutura? Eu posso utilizar hoje, né, um exemplo muito prático, a minha cidade. A minha cidade tem grandes congestionamentos, assim como grandiosos centros, tem necessidades de aberturas de vias, tem necessidades de utilização de abertura de vias arteriais, criação de rodovias arteriais. Nós temos hoje um projeto que está muito engavetado aqui na minha cidade, faz anos que se fala dele, é o terceiro anel viário de Caxias do Sul. Já está passando do momento do terceiro anel viário de Caxias do Sul sair do papel. É um assunto mais local, né, que talvez confronte com quem está ouvindo de fora, mas fará você refletir pela sua cidade. Nós temos 2 anéis viários hoje em Caxias do Sul. O quadrilátero central, que é um anel viário que foi criado, né, o primeiro anel viário. O segundo anel viário, aqui nós chamamos de perimetrais, né? As perimetrais que fazem ligações externas em todas as regiões da cidade, criando um grande anel ao entorno da cidade, que passa por entre bairros, né, de zonas periféricas. E nós temos também o terceiro anel viário de Caxias do Sul. Eu acho que isso é poucas pessoas ouvirem falar tudo isso, mas é um anel viário que ele faria, né? O anel viário praticamente estaria pronto, tá? Ele falta uma conexão para poder ficar pronto. Esse anel viário, ele corresponderia à Rota do Sol, a RST 453, né, o trecho da Rota do Sol, que inclusive vai passar por duplicação do estado, né? Ele corresponderia também à BR-116 do seu lado leste, e ele interligaria-se ali pela região do Vila Lobos, próximo a Galópolis. Ele faria uma ligação de uma rodovia que cruzaria para aquelas partes externas, né, aquela parte ali interna, cruzando diversas comunidades que hoje são regiões interioranas, e ligaria lá por trás do bairro Desvio Risso, saindo lá na outra ponta, na outra extremidade, por onde cruza a Rota do Sol. Então, na RS 122 com a Rota do Sol lá em cima, né? Então, esse é o terceiro anel viário de Caxias do Sul, que já deveria estar sendo trabalhado para sair do papel, mas ainda não foi trabalhado. Nós já deveríamos estar com o nosso aeroporto pronto, nós já deveríamos estar buscando melhores qualidades de rotas, e nós temos essas qualidades de rotas. Nós deveríamos estar buscando aperfeiçoar os modais de ligação entre Gramado, região das Hortênsias, com a região da Serra Gaúcha, com a região de Caxias do Sul. Há uma rota de ligação entre Vila Oliva, né, Vila Oliva com Gramado, que já deveria ter sido colocados os olhos para gerar um aperfeiçoamento, para que pudéssemos interconectar essas duas rotas turísticas. Nós já deveríamos estar trabalhando novos modais de conexão e ligação entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, que só depende hoje de ligação de uma BR-116. E o Brasil inteiro sabe que durante as chuvas, as fortes chuvas que castigaram, essa ponte ruiu e essa conexão se transformou mais longa. Nós tivemos que ter custos mais elevados de transporte de mercadoria. Mas nós temos duas rotas que só basta fazer as pontes para poder fazer novas ligações, novas rotas de ligação de Caxias do Sul ligando a Nova Petrópolis. Uma delas é pela Avenida Brasil, né? Passa na comunidade Brasil,
Comunidade Brasil, né? Vila Brasil, ali de Nova Petrópolis, ligando aquelas comunidades. Basta somente o planejamento, o investimento nessa infraestruturação para que nós tenhamos esse novo modelo, né, de interconexão entre esses hubs tão importantes e vitais para Caxias do Sul. Nós temos também, né, a necessidade de fazer uma grande hub de conexão entre Flores da Cunha com Campestre da Serra, aonde daria uma ampla conexão entre Campestre da Serra com Flores da Cunha, e beneficiaria Caxias, que poderia utilizar dessa rota para desviar toda uma região de serra, né? Toda uma região de serra, e já ligar lá em cima, para frente das Pedras Brancas, já saindo lá em São Marcos, praticamente nas partes mais internalizadas de São Marcos, e já sair de São Marcos indo para os campos de cima da serra. Nós precisamos do aeroporto, né? Há um projeto muito grande por parte do Estado de criar rodovias, de Caxias do Sul também, de ampliação de rodovias naquela direção, para poder criar os hubs de ligação e conexão com o aeroporto. Mas nada ainda saiu do papel, né? Nada saiu do papel. Nós estamos agora fazendo essas observações e vendo, né, que há um projeto de estruturação, há um projeto, né, de planejamento, mas efetivamente ainda nada foi buscado de efetivo para sair do papel. Há um projeto também, né? Nós temos que olhar com muita ênfase para Caxias do Sul, para as necessidades que nós temos da BR-116 para efetuar as ligações com os bairros que ficam para as margens da BR-116. Nós estamos enfrentando um grande obstáculo para poder criar, né, uma rotatória que vai fazer a ligação da BR-116 com a região do bairro Planalto, que ainda não saiu do papel, né? Nós não temos nem sequer hoje, né, um viaduto que faça a conexão da BR-116, que faça uma ligação, a não ser um viaduto que foi feito há muitos anos em Caxias do Sul, que chama Viaduto Mário David Vanin, que faz a ligação pelo imigrante para poder ligar com a região central. Então nós temos uma BR, né, uma rodovia federal, que nos auxilia muito no transporte logístico, muito na mecânica logística, mas que para as margens, né, as margens leste dessa BR, nós temos quantos bairros que estão com dificuldades de conexão, de transpor essa BR-116, sabendo que as elevadas, né, diversas elevadas construídas, assim como nos moldes da capital central, poderia trazer uma grande dinamização, uma grande evolução, uma grande estruturação, poderia modernizar e efetuar a conexão entre essas localidades e, claro, dinamizar, fomentar cada vez mais o crescimento. E olha que há diversos loteamentos que estão sendo regularizados para a região leste. A região leste de Caxias do Sul é um zoneamento onde tem diversos loteamentos que estão aguardando para serem regularizados. Então, Caxias do Sul está crescendo para uma região, para um zoneamento, está crescendo para e passo em um determinado sentido, mas não está preparada, não está trabalhando a sua logística, né? Não está trabalhando nesse sentido de aperfeiçoar a maneira da infraestruturação para fazer a conexão com esses hubs. E pensar a cidade do futuro, pensar Caxias do Sul é pensar nisso. Nós temos que pensar rapidamente em investimentos junto com o governo federal para resolver logo esses gargalos com a BR-116, esses gargalos gritantes que há muitos anos estão presentes, né, na vida do povo caxiense, estão gerações, né, presentes nas nossas vidas, para que nós possamos ter qualidade de vida, podemos aperfeiçoar a riqueza e o desenvolvimento e o crescimento de outras regiões de Caxias do Sul que estão buscando o seu grande crescimento, né, que estão buscando acelerar o crescimento, que estão buscando fomentar-se para este sentido. Então, refletir tudo isso, vivenciar tudo isso, olhar para esse sentido é uma das poderosas e grandiosas necessidades. Muito bem, gente, estamos encaminhando para o fechamento desse nosso encontro e nós vamos, né, no nosso próximo encontro, o último encontro dessa série, a gente vai fazer uma observação, então, sobre o que nós havíamos comentado no encontro 3. Vamos falar sobre os planos estratégicos, nós vamos falar um pouquinho sobre os programas de investimentos em logística a nível Brasil, os programas ambientais do setor de desenvolvimento, porque pensar em desenvolvimento de logística é também pensar em tecnologias, é pensar em carros elétricos, em diminuição de poluição, é o fator também de produção de petróleo, envolve todo esse cabedal de situações e nós vamos estar tratando com melhor ênfase no próximo encontro para você. Por aqui, então, Edinho Soares, agradecendo a tua companhia, agradecendo você que está junto com a gente. Muito obrigado por você estar mais uma vez presente em um dos nossos encontros. Até a nossa próxima edição. Grande abraço para você. Tchau, tchau.